Let's go, guys. How are you? I wait that you okay. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Welcome to the English class about modals. Use the book of review, Module 1. Vamos utilizar o livro de revisão, módulo 1, e trabalhar com alguns verbos modais. Vocês vão entender um pouco como funciona e vão ver que o verbo modal ele também é considerado um verbo de ligação ou um verbo auxiliar. Em algumas gramáticas eles vêm com o nome de verbos anômalos, certo? So let's start now. Vamos iniciar. Na língua inglesa existem os modal verbs, conhecidos como verbos modais, como can, could, must, may, ought to, ficou entre outros. Eles são considerados auxiliares, ou seja, são utilizados para ajudar o verbo principal em uma oração, auxiliam o verbo principal na oração. Não precisam de auxiliares, isso que a gente vai ver mais adiante também. Como o do e o das, por exemplo. A função dos verbos modais é mudar ou complementar o sentido do verbo principal da situação, da frase, da sentença, expressando ideias de possibilidade, obrigação, dedução, desejo, proibição, vontade, capacidade, etc. Alguns modais vocês vão ver que eles vão ter a mesma tradução, como por exemplo can e may. Can e may podem ser traduzidos como o verbo poder, mas por exemplo, se eu quiser trabalhar com um pouco mais de educação e dando um exemplo, posso entrar? Posso usar de duas maneiras, can I go in ou may I go in. Se eu quiser ser mais educado, eu troco o can por may, se não, pode deixar o can. Se for passado, poderia, então você vai colocar could I go in? E assim por diante. Vamos entendê-los. Os verbos modais atribuem uma forma ou aspecto à ação do verbo principal. Então, prestem atenção nos tópicos agora. Primeiro, os verbos modais não são precedidos nem seguidos da partícula to. Vocês vão notar que vai haver só uma exceção. Então, se você tem may e colocar may to go, por exemplo, vai estar errado na gramática. Também ele não vem com to antes, to can, to may, diferente de como a gente trabalha com os verbos normais, tipo to love, to like e assim por diante. Quando você trabalha com o verbo modal, ele já é um verbo auxiliar, então ele não precisa de auxiliares, nem para fazer a forma negativa, ou muito menos para fazer a forma interrogativa. Com os modais que a gente viu, a gente não vai trabalhar nem com do, nem das, nem did, ok? Então, nem will, vocês vão trabalhar com os auxiliares, o próprio modal já é o auxiliar. No presente simples, os verbos recebem S na terceira pessoa do singular, e isso também não acontece com o verbo modal. O verbo modal é usado da mesma maneira para todas as pessoas, não tem singular, não tem plural e não recebe S na terceira pessoa. Outra. Não são conjugados no futuro simples nem no contínuos. Você não vai se preocupar em conjugar o verbo modal, levando ele com will can, por exemplo, nem colocar ing para ficar, vamos usar may, mayin. Isso não vai existir em inglês. Cuidado então, não coloca isso nos modais, nem futuro simples, nem contínuos. O contínuos é o acréscimo do ing. A maioria, eles aceitam a contração com a palavra not para fazer a sua negativa, tipo can't, couldn't, shouldn't, wouldn't e assim por diante. Invertem com o sujeito quando vão fazer as interrogativas. Para fazer perguntas, como ele é o verbo modal também é um verbo auxiliar, ele vai vir antes do sujeito para fazer a questão. Lembre que em inglês não pode fazer uma sentença afirmativa do mesmo modelo que fica a frase interrogativa, colocando apenas o ponto de interrogação. Isso não é possível. Você tem que fazer a inversão do sujeito com o verbo auxiliar. Aí nós temos uma observação que o único verbo modal que não segue a primeira regra,
é o ought, porque ele vai ser sempre seguido por ought to. Então a gente já usa o verbo modal ought com o to, como se fosse os dois, a palavra ought com a preposição to já sendo o verbo deveria. Ok? Então toda vez que você for trabalhar com modais e colocar ought, é ought to. He ought to sell his old car. Outro exemplo é quando você for trabalhar também com need. O need, às vezes, ele pode substituir um verbo auxiliar. Então também vai ser need to. Ok? Vamos em frente. Lembrando de novo. Então, he ought to sell his old car. Ele deveria vender o carro velho dele. Se quisesse aqui trocar o ought to por um outro modal, você poderia colocar should. He should sell. Aí o should não usaria o to. Os verbos modais. Os verbos modais expressam. Então vamos um por um. Can, capacidade. I can run for a long time. Posso correr por muito tempo. Lembrando que em português a gente pode omitir o will. Começar a frase a partir do verbo. Em inglês não pode, tem que colocar o sujeito. Could, a ideia de possibilidade. Note que é a mesma coisa de can, could, só que o could ele é traduzido mais como se fosse no passado. Então eu poderia, o futuro do pretérito, para falar a verdade. Eu poderia fazer isso, mas não quero. Então I could do it, but I don't want. Quem prestou atenção na explicação atrás, não pode negar com auxiliar quando está trabalhando com modais e está aqui o auxiliar don't. Mas se prestar atenção, essa sentença aqui ela está separada da primeira. Então, could do it, primeira sentença, eu poderia fazer isso, mas não quero. É diferente. Aqui é outra frase. Might, dá ideia de probabilidade. Então, you might go with me. Você pode ir comigo. Quando você quiser falar o que provavelmente possa acontecer, utiliza-se might. Should, usado para dar conselhos. You should visit your mother. Você deveria visitar sua mãe. Então, a ideia de dever como forma de conselho. May, ele é um pedido considerado um pedido formal. May I go to the party? Posso ir à festa? Lembrando então que se você quiser trocar o may por can também dá certo. Só que aí o can ele dá uma ideia mais informal, mais no dia a dia. Must, quando você trabalha com obrigação. He must study English. Então dá a ideia de dever, deve estudar inglês. Deve estudar para melhorar seu idioma e assim por diante. Ought to. Os dois juntos, ought to. Vai ser sempre acompanhado, como foi falado no slide anterior. Dá a ideia de conselho. E o ought to know Rio de Janeiro. Você deveria conhecer o Rio de Janeiro. Would. Vai dar sempre ideia de pedido. Would you help me with this? Me ajudaria com isso. Note então que aqui já é uma pergunta. Um pedido em forma de pergunta. O would vem antes do sujeito. Shall. Também utilizado para dar sugestão. Então nós temos shall we study? Vamos estudar. Outra, uma sugestão também com forma de pergunta, por isso que a palavra shall, que é o verbo modal, está antes do sujeito. Ok? Então nós temos aqui alguns exemplos de perguntas e uns exemplos de afirmativa. Daqui a pouco veremos as negativas. Os verbos modais na negativa recebem o not para construir a sua sentença. Então, alguns exemplos. Lembrando que essa palavra not ela pode ou não estar contraída. Por isso que nós temos aqui as explicações para todos. You must not. Pode ser mustn't. Quando ela é Nina ou junto aos dois. Pay the bills for your son. Você não deveria pagar as contas para seu filho. Então, um exemplo básico de como usar o mustn't, que é must not. Pode usar separado ou pode usar junto, não há problema. No dia a dia é mais comum encontrar nas formas contraídas o verbo modal com not. Things can't change alone. As coisas não mudam sozinhas. Então, de novo, can't é o can, mais o not. Poderia ser assim, can, not.
Então a gente tem agora embaixo algumas explicações de como pode ser feito com e sem contração. O can, ele pode ser feito de 3 maneiras na negativa. Ele pode ser feito cannot, junto, com 2 N's, can't, sem o O, e o can, normal, com a partícula not. Tá? Então você pode utilizar qualquer uma das maneiras que não vai estar errado, mas o mais utilizado no dia a dia vai ser can't. Could, could not, couldn't. Might, might not, mightn't. Should, should not, shouldn't. May, may not, não tem forma contraída. Bom, o modal may não aceita a contração com a palavra not. Se você encontrar mais ou menos mayn't, tirando a letra O, pode significar outra coisa. Não está relacionado à construção da negativa desse modal. Must, must not, mustn't. Ought to, ought not, oughtn't. Mas não esqueça que o ought to, depois do not, tem que colocar o to. Would, would not, wouldn't. Certo? Então, a maioria de forma contraída, apenas o may não tem forma contraída. Prestem bem atenção. Para fazer a forma interrogativa, o modal vem sempre antes do sujeito. Não quer dizer que ele vai começar a frase. Ele pode vir depois de um pronome interrogativo, pode vir no meio de uma sentença, mas sempre antes do sujeito. Olha alguns exemplos. Can I go in? Lembrando que o can, menos informal. Quer dizer, mais informal, menos formal. Posso entrar? Dá a ideia de que você já tem mais intimidade com a pessoa que está na porta, por exemplo. Chega na sala de aula, pergunta ao professor, can I go in? Já conhece o professor. Se é o primeiro dia de aula, é melhor colocar may. May I go in? Shall we go to the movies? Vamos ao cinema. Um convite, então shall we. Ought he to take any medicine? Cuidado com o ought, porque o ought ele vem sempre acompanhado com o to. Mas como somente a palavra ought é o modal, ele vai estar separado da partícula to pelo sujeito. Ought he to take any medicine? Ele deveria tomar algum remédio. Could you tell me why you didn't come to our meeting? Faz uma frase grande para dizer apenas que o could ele está como o modal para you, que dá a ideia de poderia, e ele vem antes. Could you tell me? Então aqui já fez a pergunta. Could you tell me? E aí é só um complemento. Why you didn't come to our meeting? Poderia me dizer por que não veio à nossa reunião? Ok? Lembrando que esse você em português ele pode ser omitido, mas em inglês não pode. E por último temos alguns exemplos de uso de modais em frases de músicas, muito comum, e a gente às vezes fica querendo entender por quê. Que existe, por exemplo, essa música de Jim Diamond, quem já ouviu ela, I should have known better. Quando ele canta, você não ouve ele falando essa frase do jeito que ela está escrita. Ele parece que dá uma emitida em umas palavras, mas não. Apenas ele faz uma forma na voz. I should have, aí vai-se embora. Should have known better, fica melhor de ser pronunciado para a música. Mistura, faz um link, como a gente chama. E aqui fica o verbo have, que eu tenho o verbo should como verbo dever, então junto os dois, deveria ter. O verbo know é o verbo pensar, nesse caso pode ser traduzido como verbo pensar, pensado melhor, deveria ter pensado melhor. E lembrando que em português de novo a gente coloca o eu se quiser, posso traduzir apenas como deveria ter pensado melhor. Segundo exemplo, a música de Sam Smith, He could be a sinner or a gentleman. Aqui não é cantor, é sinner, é um pecador, certo? Uma pessoa errada. Ele poderia ser uma pessoa errada ou um cavaleiro. Não é singer, é sinner. A tradução aqui está errada. I wish I may, I wish might. Say You by the Stars, o nome da banda. A primeira frase fica eu desejo, eu posso. Aí I wish might vai dar a ideia de eu desejo ou eu desejo que poderia. É um desejo que poderia. Você vai
pega o resto da letra da música, vai começar a dar sentido. Mas